Muitas imagens panorâmicas de Juiz de Fora despertam um certo orgulho em quem nasceu na cidade por apresentar Juiz de Fora com um ar de uma pequena metrópole, né, com uma intensa verticalização, com um grande movimento. E isso ocorre porque no imaginário de algumas pessoas, essa verticalização, né, é um sinônimo de desenvolvimento e de expansão da malha urbana. Evidentemente que às vezes essa percepção ela pode ser um tanto equivocada, porque a simples verticalização, né, desacompanhada de outros elementos, como por exemplo a expansão da rede de ruas, né, a expansão da rede de drenagem, pode acabar significando um grande problema. Mas o que eu quero nesse vídeo do baú é sondar que se diante dessa constatação, né, de uma intensa verticalização do centro de Juiz de Fora, você sabe qual foi o primeiro arranha-céus construído aqui na cidade. Se não sabe, acompanhe esse vídeo do baú que você vai ficar sabendo. Pois é, se no início do século XX, mais precisamente em 1917, o Rio de Janeiro recebeu a construção do seu primeiro arranha-céu, né, com a edificação do edifício Lafon, com seus impressionantes 10 andares ali na Cinelândia, Juiz de Fora se inseriu nesse contexto com a construção do edifício Ciamp e seus 5 andares ali na Avenida Rio Branco em 1930. E tudo começou em 1930 com um incêndio que destruiu várias casas e lojas ao longo da Avenida Rio Branco e também partes da Rua Alfield. Então Tibério Ciamp, que era um empresário da cidade, né, que tinha loja de venda de automóveis e de serviços automobilísticos, ele optou por construir um prédio ali na Avenida Rio Branco, num dos terrenos que havia sido afetado por esse incêndio, se valendo de alguns incentivos que a Prefeitura de Juiz de Fora dava para promover o adensamento do centro da cidade. E ele optou pela construção de um edifício de 5 andares, em que no térreo haveria a garagem, né, as lojas de comércio e também as oficinas. No segundo andar existiria o escritório da empresa, no terceiro andar a residência da família e no quarto e quinto andar prédios, ou melhor, apartamentos para serem alugados. Era uma inovação na cidade, porque em seus quase 25 metros de altura, o projeto assinado pelo Rafael Arcuri assumiu os traços de um Art Nouveau cheio de guirlandas e de luminárias, numa linda fachada cheia de assimetrias em sua composição. E naquela época, morar em apartamento era típico de uma mentalidade burguesa, né, de uma nova mentalidade burguesa, da era pós-industrial, em que os avanços tecnológicos, né, das técnicas construtivas, permitiam a edificação em concreto armado e em ferro fundido. Então era uma concepção de morar bem que buscava praticidade associada a um status de diferenciação, porque a construção dessas moradias era onerosa. E também era um contraponto ao estilo da aristocracia cafeeira, com seus casarões lá da subida do Alto dos Passos. Então essa nova tendência construtiva ligava Juiz de Fora às metrópoles brasileiras e também mundiais. E a inauguração do edifício foi um evento tão importante que contou inclusive com a presença do governador do estado, o Antônio Carlos Andrada. A existência de um elevador particular, que era uma obrigação para edifícios daquele porte, também foi uma novidade. Inclusive dela decorreram inúmeros pedidos populares para conhecer a novidade de um elevador. E se ele não era gigantesco, né, como os edifícios construídos no Rio de Janeiro, com seus mais de 10 andares, os seus 5 pavimentos eram uma inovação, porque em Juiz de Fora, do início do século, as poucas edificações que existiam tinham uma envergadura de no máximo 3 pavimentos. Então agora que você sabe dessa questão, dessa história, não deixe de parar no Parque Alfield e admirar esse edifício bonito que marcou muito o imaginário do juiz forano e causou muito espanto no passado. E se você quiser saber mais sobre essa questão, a dica é o maravilhoso livro 100 anos de verticalização em Juiz de Fora, do Antônio Colchete Filho e da Carina Folena Cardoso Paes. Um abraço do Antônio do Baú da História. Tchau, tchau. Juiz de Fora.